Existe um caminho muito importante que às vezes a gente não pega esse caminho por medo, por receio, por preguiça. E é um caminho que deixa a nossa vida mais leve, fácil, divertida. E é o caminho interior, é o caminho que a gente usa do nosso eu verdadeiro, saber quem realmente somos. Sejam bem-vindos a mais esse dia no nosso canal, amado, abençoado. Eu sou Karina de Oliveira, terapeuta holística, e nós estamos aqui nessa maratona de mestres no mês de maio, um mês importante para mim, porque é aniversário da minha filhota. E hoje, aliás, nesse mês, nós estamos falando sobre o Tao. Então, são mensagens que Lao Tzu trouxe pra gente nesse livro Tao Te Ching. E é uma filosofia, gente, muito boa, muito legal. Às vezes, ou na maioria das vezes, ela se repete, muda a metáfora, muda suas palavras, mas a sua essência, ela é a mesma, é divina, e ela quer simplesmente facilitar o nosso caminho para dentro, para que a gente se conheça melhor, saber realmente de onde vim, para onde vou, se vou, e aquelas perguntas que os filósofos sempre fizeram, e a gente simplesmente, por causa do barulho que existe na nossa mente ou no mundo aí fora, a gente tá nem aí para esse tipo de conhecimento. Mas, para que a gente desperte, para que a gente tenha mais conexão com o todo, com o universo, nós vamos por esse caminho de autoconhecimento. Vamos à citação dele hoje, então? Vamos lá. Não se esqueçam de deixar um coraçãozinho aí, um joinha, tá? Vamos lá. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se é verdadeira sabedoria. Vou ler de novo. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. No Tao, essa sabedoria, ela não se mede pelo que a gente sabe do mundo lá fora, das pessoas que vivem com a gente, mas pelo que a gente entende de nós mesmos. Você sabe realmente como você vai reagir a alguma situação diferente, né? Ou será que ela é simplesmente impulsiva? A inteligência, ela nos permite observar e compreender os outros, as suas ações, as suas reações, seus comportamentos, né? Tem gente que fala assim, eu conheço meu marido, se acontece tal coisa, ele age dessa forma, você conhece daquele jeito, ele age de outro jeito. Mas e você? Né? Você já fez esse questionário? Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de quando a gente olha para dentro, quando a gente aprende a escutar o nosso coração, a entender todas as motivações que movem a gente nessa vida, aprender a ouvir aquela voz interna, nossa intuição. E a voz, quando fala com a gente, não é uma voz do além, é a nossa voz, da nossa essência. Então é lógico que a gente vai escutar essa voz dentro da nossa cabeça. Basta a gente exercitar a seguir, né? E, enfim, existem vários exercícios. Você está andando num caminho, dirigindo na rua e de repente você fala, vira direita, sabe? Aquela coisa rápida, você fala, não vou virar aqui. Você vai contra aquilo que está na sua cabeça. Ou então seu telefone toca, você tenta imaginar, é fulano de tal. Entendeu? Então são exercícios que a gente faz para aprender a ouvir essa voz interna. Se conhecer é uma jornada muito, muito profunda, que não tem mapa e não tem pressa, porque a gente está aqui o tempo inteiro, né? Eu com você, eu comigo mesmo, você com você mesmo. Explorar essas camadas da alma, reconhecer os nossos medos, nossos desejos, as nossas sombras, as nossas luzes. Quando a gente consegue se entender de forma honesta, sem aquela máscara que a gente usa, simplesmente a gente começa a viver em harmonia com a nossa essência, entendeu? Então, quando a gente encontra essa conexão com a nossa essência primordial e divina, a gente fica mais fácil de absorver o que a vida tem trazido pra gente. Fazendo isso, a nossa vida se torna mais clara, porque o externo passa a se refletir no que há de mais verdadeiro dentro de nós. Eu sempre falo que o universo aqui fora é um espelho grande. Então, aquilo que a gente vê é aquilo que a gente tem dentro de nós. Né? Então, se você está vendo algo que você não gosta ao seu redor, então presta atenção em você. Não é você mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo, entendeu?
Essa frase, ela convida a gente a parar de buscar as respostas no mundo aí fora e começar a encontrar as respostas dentro de nós. É aquela coisa que eu falei do exercício de se ouvir. Porque o maior mistério não está no nosso redor. Ele está dentro do nosso interior, na nossa essência, a nossa essência divina, a nossa centelha divina. E quanto mais a gente se conhece, mais sábios a gente se torna, capaz de viver com mais verdade, mais paz e com certeza mais equilíbrio. Equilíbrio de nós mesmos, nosso espírito, nossas emoções, nosso corpo e tudo que está ao nosso redor. Vamos pensar bem nisso, vamos nos conhecer. Existem muitas ferramentas de autoconhecimento por aí. A própria terapia, uma constelação familiar, um mapa numerológico que eu faço, um mapa astrológico que eu recomendo algumas astrólogas maravilhosas. Enfim, gente, é isso. Amanhã nós temos mais uma citação com Lao Tzu, ok? Não esquece de deixar um coração. Beijo, até amanhã.